Quando você inicia nessa jornada 3D, geralmente a primeira dúvida que vem é: qual software devo aprender? E hoje em dia, com a grande opção de programas disponíveis no mercado, pode ser um pouco confuso e difícil escolher. Afinal, mesmo com tantos conteúdos na internet e tutoriais, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha de, por exemplo, esse programa que estou usando é o certo? Esse é o padrão de mercado? Esse é o melhor programa? Será que esse faz tudo que o outro faz? Mesmo com tantas possibilidades, a gente acaba indo em direção aos mais comuns, como por exemplo, Blender, Maya, 3ds Max, SketchUp, ZBrush, Cinema 4D e entre outros. Cada um com diferentes especialidades e outros mais específicos em suas áreas. Mesmo escolhendo uma opção, ainda cai naquela rivalidade: Blender ou Max, ZBrush ou 3D Cut, Max ou Maya. Nesse vídeo vou ser um pouco mais específico e falar sobre um workflow de escultura. Então pega a pipoca, se agita na cadeira e vamos junto. Nesse vídeo, quero falar de dois softwares incríveis, um super famoso que acredito que a maioria aqui já conheça, e outro que falta ter mais divulgação, mas que faz coisas incríveis, e eles são ZBrush e 3D Cut. ZBrush, inicialmente criado pela Pixologic e um pouco recentemente comprado pela Maxon, é o software de escultura 3D padrão do mercado. Usado por muitos artistas hoje, é uma ferramenta incrível, onde te dá a capacidade de poder exportar de outro software 3D uma malha base e detalhar nele, como também começar do zero e fazer todos os processos de uma modelagem, desde o início até a finalização, sem precisar passar por outro software. ZBrush é uma suíte 3D completa de modelagem. Apenas usuários de outros softwares de modelagem como Blender, Maya ou Max podem com o primeiro contato se sentir um pouco perdidos pela interface dele, que é bem diferente, e à primeira vista bem complexa, cheia de botões espalhados e uma interface bem diferente do que a maioria está acostumado. Eles já adotam esse modelo de interface desde as suas primeiras versões, mas a razão também para tantos botões é pela força e poder que esse software tem. Ele permite que você customize totalmente a interface de usuário dele, criando botões e deixando da melhor maneira que se adapte ao seu workflow, sendo perfeito para projetos tanto orgânicos como personagens, criaturas e animais, como também para hard surface, como robôs, armas e cenários. No ZBrush, você conta com uma poderosa ferramenta muito utilizada para blocagem, que é o Dynamesh. Com o Dynamesh, você faz uma geração de malha base, tendo a sensação de escultura livre e sem limitação na topologia. Mesmo a sensação de como se estivesse esculpindo em uma argila. Você pode puxar e esticar os polígonos e depois basta botar para recalcular o Dynamesh, que ele vai recalcular toda a malha e adicionar mais resolução na parte que foi esticada. Isso é perfeito para te dar a liberdade de começar com qualquer objeto primitivo inicial, como por exemplo um cubo ou uma esfera, e ir amassando, esticando e usando toda a criatividade, sem a preocupação da topologia e focando apenas na criatividade. Com ele dá para fazer processos booleanos como por exemplo, colocar um objeto sobre o outro e juntar ou subtrair, mas ele tem uma limitação de resolução, que vai até o máximo de 4096, que é a quantidade de polígonos que ele irá pôr ali. Mas como essa ferramenta foi pensada mais em uma forma de blocagem e não para todo o processo, acaba nem sendo uma grande desvantagem. E contando com uma incrível tecnologia de retopologia automática, o ZBrush, onde você com poucos cliques consegue uma malha limpa e na maioria das vezes perfeita para uso, sem passar muito tempo fazendo a retopologia e na maioria das vezes tendo que enviar para outro programa para esse trabalho, já que a ferramenta de retopologia manual do ZBrush ainda está muito desatualizada. Você dentro dele consegue economizar minutos ou horas com poucos cliques e já pode continuar o processo da criação, sem se preocupar muito com a parte técnica. Mas a malha low poly feita pelo ZBrush é diferente da malha do Dynamesh, onde precisa ser feito um processo onde você transfere os detalhes da malha com mais polígonos para a malha com menos polígonos, sendo a malha com mais polígonos a malha do Dynamesh, e daí ir subdividindo a malha low poly feita no ZBrush e transferindo o detalhe da malha high poly a cada subdivisão, até a malha da retopologia ficar similar ou igual à malha do Dynamesh, e o nome dessa ferramenta é Project. O ZBrush é uma ferramenta incrível, que te dá todo o controle desde a malha 3D até imagens alfa, com deformações que deformam toda a malha ou apenas partes específicas que foram mascaradas, como colocar um alfa e projetar ele na malha 3D, sem precisar sair e fazer edições em um software externo. Dentro dele dá para fazer configurações e já ajustar o seu alfa, ajustar propriedades sem necessidade de um software de edição de imagem. Uma das coisas muito legais dentro do ZBrush é a capacidade de pintar o modelo dentro dele na fase de produção. Isso é muito bom na hora da modelagem, colocando as cores de cada parte do objeto e assim podendo ajudar a identificar
identificar melhor e ver com mais precisão como está ficando o modelo. Pode escolher match caps diferentes e pintar materiais diferentes em determinadas partes. Um ponto negativo nisso é que para ter uma pintura boa e com melhor resolução precisa de mais polígonos, ou seja, uma malha low poly acaba não se beneficiando muito desse recurso. Outra coisa muito poderosa no ZBrush são os polygroups. Eles separam o modelo em grupos de polígonos e com isso dar um maior controle sobre a peça, como por exemplo, esconder partes específicas, mover partes específicas, dar um polish apenas sobre os polygroups e criar curvas com base nos polygroups. A capacidade de controle sobre a malha 3D no ZBrush é um diferencial incrível, tanto que colocaram o Z-Modeler, que é uma maneira de modelar igual a maneira tradicional dentro do ZBrush. Eu particularmente não achei muito intuitivo modelar assim pelo ZBrush, acredito que falta ainda lapidar isso e fazer algo mais dinâmico. Mas é uma ferramenta muito poderosa, tanto que isso possibilita muitos artistas de modelarem tudo dentro do ZBrush sem precisar sair, graças a essa ferramenta. No meu caso, eu prefiro fazer essa parte dentro do Blender, mas muitas vezes é um quebra-galho para mim essa ferramenta. Agora sim, pessoal, vai um pouco da minha opinião pessoal sobre o ZBrush. O ZBrush é um programa completo, não é à toa que ele é o padrão da indústria, né? Não apenas pelo seu tempo no mercado, mas por todo o poder que ele tem. Vocês veem que você tem um controle completo pelo ZBrush, sabe? Vocês conseguem fazer tudo dentro dele. Dá pra fazer tudo, sem precisar pegar um Blender ou um Max, Maya, sem precisar tirar o modelo lá de dentro e colocar pro ZBrush. Eu particularmente gosto desse workflow, pegar do Blender, joga pro ZBrush, detalha dentro do ZBrush e faz o máximo que dá dentro dele. Não gosto muito de ficar trocando. É uma ferramenta maravilhosa, então não tem muito o que falar, né? O ZBrush em si, ele já fala por si mesmo. A minha ideia aqui é mais poder informar vocês, né? Mostrar um pouco do ZBrush, para quem não conhece muito sobre o ZBrush. Tá aí, uma dica legal falando um pouco sobre os pontos bons dele. Agora, não menos importante, temos o 3D Cut, uma ferramenta que traz a proposta de uma suíte 3D completa, desde o início até a finalização do projeto. E não sendo específico como o ZBrush, que é mais para modelagem, mas a finalização do projeto, desde a retopologia até a texturização. Ele possui uma interface que, pelo menos nessa versão 2021, se tornou muito bonita, intuitiva e fácil de achar as coisas. A diferença do 3D Cut para a maioria dos softwares 3D é o workflow dentro dele. Diferente do ZBrush, ele não trabalha com modelagem de subdivisão de malha padrão, que seria você colocar uma malha low poly e ir subdividindo ela e manter a malha limpa e da mesma maneira. A ideia do 3D Cut seria mais uma argila digital, onde você se encontra com a poderosa tecnologia de voxel, que é muito similar ao Dynamesh do ZBrush, e que recentemente também está sendo usado no novo software da Adobe, o Substance Modeler. Mas diferente do ZBrush, você não precisa ficar recalculando toda hora. Só de estar no modo voxel e utilizar os brushes de voxels, você vai modelando e ele automaticamente vai recalculando para você. Assim, o workflow 3D nele seria algo mais livre, onde você modela sem se preocupar com a topologia da malha e logo quando finalizar, já joga para a sala de retopologia e começar a fazer a retopologia em cima da malha High Poly, ou utilizar a poderosa ferramenta de retopologia automática, similar ao Z-Remesher do ZBrush. Mas como ele não utiliza a opção de subdivisão de malha igual ao ZBrush, essa malha acaba ficando na área de retopologia, podendo ser puxada a qualquer momento para outras salas, como a sala de escultura ou a sala de modelagem poligonal. Mas a ideia do 3D Cut não é fazer isso, e sim deixar a malha low poly e a high poly funcionando individualmente, onde se você modificar a low poly, mexe na high poly. Existe uma opção que você habilita nele na área de escultura, onde quando ele deforma a malha na sala de escultura, ele já afeta a malha low poly, sem a necessidade de fazer todo aquele processo de transferência de detalhes que é feito no ZBrush com o Project, quando termina a retopologia. No 3D Cut, conta com várias salas, como por exemplo, sala de pintura, sala de UV, sala de retopologia e escultura. Incrivelmente, todas elas conversam muito bem entre si, podendo, por exemplo, começar a esculpir uma peça com os voxels e logo em seguida, se quiser, já mudar para a sala de pintura e começar a rabiscar em cima e depois voltar para a sala de escultura. E a pintura estará lá, na malha, e você pode esculpir em cima, podendo fazer quase todo o processo automático e com ótimos resultados, como por exemplo, tirando da sala da escultura, mandando fazer retopologia automática, enviar a sala de UV, fazer a UV automática e já mandar para a sala de pintura. É um programa que conta com uma suíte completa para todo o processo, desde o início até o fim, sem precisar enviar para outro software. Uma dificuldade para quem está iniciando nele é a dificuldade do workflow. Essas coisas de salas e não utilizar a subdivisão de malha squads acaba sendo bem confuso no início.
e infelizmente é um software muito pouco divulgado, e a maioria dos tutoriais que se encontra nele é de terceiros e muitas vezes bem antigos. Felizmente, os criadores têm um canal no YouTube com ótimos tutoriais bem detalhados de diversas funções. Infelizmente, assim como eu, você provavelmente vai ter que se ver rodando no fórum deles para tirar dúvidas e estudar mais sobre o programa. Diferente do ZBrush, que com uma rápida pesquisa no YouTube você já acha uma gama de tutoriais e muito conteúdo bom e profissional. Um dos pontos negativos nele que me deixou bem desanimado é que quando você usa muito o ZBrush, por exemplo, você está acostumado a ter um poder de controle de malha 3D muito grande, e no 3D Coat você não sente isso. Ele é uma ferramenta maravilhosa de escultura, assim como o ZBrush, suporta muitos polígonos, mas infelizmente nesse controle acaba sendo ruim. Como por exemplo, se você tentar importar um plano reto nele e depois transformar em voxel, ele simplesmente deleta. O plano teria que ter alguma espessura para funcionar bem. Isso me dificultou porque eu queria recortar o plano dentro e depois fazer uma extrusão para criar tábuas no projeto que estou fazendo, algo que no ZBrush já facilmente dá para fazer, apenas recortando polygroups diferentes e depois usar o Penel Loop. Mas nesse caso é só um detalhe que dá para contornar criando um plano com uma espessura e depois só aplicar o voxel e dar um split que fica perfeito. Agora, nas versões mais atuais, uma das coisas mais maravilhosas que fizeram no programa é a possibilidade de customizar mais a fundo os brushes. Você que vem do ZBrush ou quer algo similar, consegue facilmente copiar os brushes do ZBrush e colocar algo similar dentro do 3D Coat. Ele no começo vai ser bem confuso, para quem veio do ZBrush assim como eu, à primeira vista vai achar muito pobre em brush, já que o ZBrush por padrão vem com uma quantidade gigantesca de opção de brush, mas nele já tem os brushes mais essenciais utilizados para se fazer qualquer coisa. E se houver a necessidade de algo novo, é só perder alguns minutinhos configurando um brush novo e já mata esse problema. Uma das coisas que é triste, mas que não é um grande problema, são os match caps padrão que vem nele. Com uma quantidade muito menor de opções, pelo menos para mim, as opções que se encontram não agradam, mas felizmente ele tem uma opção muito boa de customizar e criar seus próprios materiais. Uma das adições recentes que eu acho incrível é a capacidade de esculpir em grandes quantidades de polígonos. Já consegui esculpir com 50 milhões de polígonos sem travar tudo e de uma maneira muito fluida. O problema é quando vai fazer o cálculo de polígonos para recalcular a malha toda em voxels. Acaba demorando muito por ser uma malha muito densa, mas incrível pela fluidez de tudo. Diferente do Dynamesh, os voxels não têm um limite de resolução, podendo colocar de pequenas quantidades como 50, 100 mil até milhões de polígonos. O limite é a sua vontade e o seu PC. Então, por exemplo, você tem a liberdade de criar um modelo base em software externo, que é meu caso, por eu estar mais acostumado com a modelagem do Blender, ou mesmo modelar dentro dele na modelagem poligonal tradicional, e depois transformar em voxel com grandes quantidades para não perder a resolução. E poder brincar fazendo operações booleanas com ótima qualidade. Mais pra frente eu vou colocar um vídeo de um workflow com o 3D Coat e dar melhor as minhas opiniões pessoais. Assim como todo software diferente, é tudo questão de adaptação, mas o 3D Coat é uma ferramenta incrível e também merece toda a atenção. Também quero dizer que a intenção aqui não é dizer qual é melhor ou pior. Ambos os softwares são incríveis, cada um com seu potencial e defeito. A ideia é mostrar um pouco da capacidade de cada um e vocês tirarem as suas próprias conclusões. ZBrush, um software incrível que dispensa apresentações. E o 3D Coat, que é o irmão mais novo, que está ganhando mais seu lugar. Eu estou aprendendo mais workflow com o 3D Coat e depois vou mostrando mais sobre ele e coisas que dá para fazer nele que você já faz no ZBrush. Mas agora vem aquele problema, ambos os dois são pagos. O ZBrush nesse momento que estou fazendo esse vídeo está custando R$ 221,72 mensais ou R$ 2.020,87 perpetual. O 3D Coat está custando 379 euros, que convertendo daria uns 1.955,82 e a assinatura mensal é 19,85 euros, que daria uns 112,44 reais. Mas ele também tem uma assinatura que você paga mais mensalmente, mas vai abatendo o valor da parcela aos poucos até comprar completamente o programa. Uma das coisas boas de se pensar é que o 3D Coat é uma ferramenta que além da modelagem tem outras coisas. Ele pode não ser tão completo em pintura quanto o Substance Painter, que é focado nisso, mas resolve na maioria dos casos. O ZBrush é padrão de indústria e é bem mais antigo, então ele tem bem mais recursos e consegue fazer muitas outras coisas que o 3D Coat não, e é bem mais focado na parte de modelagem. Mas como eu disse, é apenas um comparativo, e tudo no final depende das suas necessidades e workflow. Não existe software melhor ou mágico, existe software que se é melhor para você e que resolve os seus problemas. Eu sou uma pessoa que adora experimentar novos workflows e estudar programas novos, então achei que seria interessante fazer um vídeo assim. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo.
Deixem um comentário do que você achou e se você gosta de outro programa, gosta do ZBrush, já conhecia o 3D Coach, dúvidas e qualquer outra coisa. Me segue nas redes sociais, que sempre que eu colocar alguma novidade ou coisas que eu estou fazendo, eu vou por lá. E é um lugar legal para a gente poder interagir. Bem, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.